por aqui, sempre com convidados e com entrevistas interessantes, não só nas terças, também nas quintas. Quintas-feiras, 20 horas, também temos entrevistas e convidados. Assim sendo, todas as semanas, 2 dias. 2 dias para receber os convidados e abordar assuntos importantes. Hoje, assunto importante, nós vamos receber aqui agora, está conosco aqui, ele que é prefeito de uma cidade importante aqui na região do Oeste Goiano. Está aqui conosco, eu convidei, ele aceitou vir, fiquei feliz dele ter aceitado, porque Piranhas é a cidade que ele administra, cidade onde a gente tem muitos amigos, preza por muita gente, cidade progressista, e eu convidei ele, o Fábio Lacerda Souza Borges, o professor Fábio, passa a ser o nosso entrevistado, e a gestão dele à frente de Piranhas passa a ser o enfoque dessa noite de terça-feira por aqui. Fábio, boas-vindas, satisfação de receber. Valdeci, a satisfação é toda minha. Você tem um canal de comunicação poderoso, né? Muito conhecido, uma história. Nós conversávamos antes de iniciar a entrevista, né? 31 anos de história, isso não é para qualquer um. Então, eu me sinto honrado, né, em poder participar aqui contigo e partilhar um pouco dessas experiências, desses poucos dias agora de mandato, né? Fico feliz e, sem dúvida nenhuma, Iporá também é aqui uma cidade irmã nossa, né? Então, a gente fica agradecido. Sim. Fábio, é uma satisfação te receber aqui, exatamente no momento em que a cidade de Piranhas está em festa. Nós estamos lá em Piranhas nessa semana com a exposição agropecuária de Piranhas, a Expoap. E é nesse clima de festa que o Fábio chega aqui, mas para falar não só da Expoap, mas para falar da gestão dele após 8 meses, é uma fase inicial do mandato. Vamos falar aqui a respeito de como ele pegou a gestão e do que pode ser feito até agora, falar dos desafios que tem por aí. Tudo isso vai ser assunto, Fábio. Eu fiquei feliz, realmente, de você aceitar o convite, de estar aqui conosco. E eu quero, inicialmente, te ouvir sobre a Expoap. Está em festa, uma festa grande, e eu sei que a prefeitura tem tudo a ver com a festa. Aliás, eu vi uma arte da festa e eu não vi sindicato rural. Certamente participa, mas parece que a prefeitura é a protagonista da festa. Fale para nós sobre a Expoap. Valdeci, então, a gente considera que em Piranhas há 2 festas que são marcantes. Pela tradição, pelo costume que a gente tem. Uma é a festa junina, né, de Santo Antônio, também grande tratada festa, como barraquinha, né? Outra, justamente, a exposição agropecuária. A exposição agropecuária ela tem uma particularidade um pouco diferente, porque a gente trata de uma festa que tem um volume muito maior. Ela é uma festa que tem um custo muito maior, mobiliza muito mais gente até da cidade. Porque na festa junina a gente tem aquela vinda de comerciantes que vêm de outras cidades. Então, o poder de mobilização que envolve a cidade é muito mais de participar do que, de fato, estar inserido. Já a exposição agropecuária ela tem um volume muito maior, uma proporção muito maior. Então, é uma festa que a gente teve muito cuidado antes de anunciar oficialmente. A gente tem a preocupação, obviamente, a gente vive um momento desafiador, né? Não tem sido fácil para município nenhum. Eu tenho acompanhado aqui os prefeitos aqui nas cidades vizinhas, eu não vejo ninguém dizendo de uma forma tranquila, dizer, não, aqui eu estou, não tenho problemas, sobra dinheiro. Até um dia eu estive em uma reunião, até achei interessante que alguém ligado ao governo disse assim, ó, a única cidade que não precisa do governo é Rio Verde, né? Porque é uma cidade que tem uma condição econômica diferenciada. Então, quando a gente olha aqui, os municípios todos têm enfrentado muita dificuldade. Então, fazer uma festa dessa magnitude é um desafio, né? A gente entra com muito medo, muita preocupação, mas a gente entende que essas tradições elas precisam, de alguma forma, elas precisam ser mantidas. A gente tem que fazer um esforço, realmente, para que esse tipo de evento aconteça. 31ª Expoap, a Exposição Agropecuária de Piranhas, já está começando. Aliás, esse fim de semana já teve eventos. Exatamente, a cavalgada. A cavalgada e agora... Começamos muito bem, inclusive, superando as nossas expectativas. É natural que as pessoas façam comparações, Valdeci, dizendo, oh, não, essa foi melhor do que no ano passado, foi melhor... Mas, assim, para nós, a nossa medida é o que nós esperávamos e que foi superado aquilo que a gente esperava. Muito e teremos shows de Zé Ricardo e Thiago, teremos shows de Racine e Rafael, portanto, grandes nomes da música.
Eu entrevistei outro dia, Fábio, o prefeito de Amorinópolis, que também investiu em lazer, e ele falava o seguinte: vale a pena gastar, porque a gente recebe muitos visitantes e eles gastam aqui, isso economicamente compensa. Você compartilha dessa filosofia? Sim, é claro que assim, se a gente coloca isso na balança, eu ainda acho que para o município, talvez o poder público, né? O gasto talvez seja maior. Mas ainda assim a gente precisa pensar que lazer, né? Ninguém usufrui de lazer tendo lucro. Né? Quando a gente faz um passeio com a família, por exemplo, para Caldas Novas, né? Um passeio para a praia, isso te traz um bem-estar, isso traz benefício, mas custa, isso não, né? Então a gente acredita que a balança aqui realmente não é para dar lucro, é para dar o bem-estar, né? Um momento de prazer, de diversão para as famílias. Então, o foco é esse, mas, obviamente, movimenta, né? O segmento econômico. Você tem a dona lá do estabelecimento, manicure, né? Sobrancelha, o pessoal que vende roupa, todo mundo ganha, todo mundo fatura, né? O lazer faz parte também é dever do poder público. É isso aí, estamos entrevistando o prefeito de Piranhas, o Fábio Lacer, o professor Fábio. Essa nossa transmissão está no Instagram, aqui no OG Notícias. Agradecemos a esses milhares que estão nos acompanhando. Estamos também no YouTube, no nosso canal Oeste Goiano Notícias. E essa transmissão tem apoios do Baratão Shopping, que é o campeão de preços baixos, maior, melhor e ágil para atender você que mora dentro de Iporá, inclusive pelo WhatsApp. Quem mora num bairro de Iporá pode comprar pelo 64981541495. Temos apoio da Bioenge Soluções Ambientais, empresa da Maiara e do Wendel. Bioenge Soluções Ambientais é regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. Posto Rede Parceirão, também conosco, tem o combustível que te leva mais longe por um menor preço, atende você em 2 endereços, ali em Israelândia, nas margens da GO 060 e também em Iporá, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão, e o Parceirão é a sua casa nas rodovias. Temos apoio de Laboratório Bioanálise, que é o laboratório que faz exames com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E tem também serviço de coleta em Amorinópolis, Jalpaci e também lá em Piranhas. Agora, aqui em Iporá, nós temos o Mais Delivery, que é um aplicativo que te traz comodidade. Você que quer receber em casa comida, sanduíche, pizza e até bebidas, é só você baixar no seu celular o Mais Delivery. Baixe e peça sanduíche, pizza, bebidas. Mais Delivery é o aplicativo no qual estão cadastradas as empresas de alimentação em Iporá. É só pedir, e agora com o desconto hoje 10%. Voltamos a falar aqui com o prefeito Fábio Lacer, o professor Fábio, que atendeu o nosso convite e veio aqui para a gente bater esse papo sobre Piranha, cidade que está em festa nesta semana, é momento da 31ª Expo. Ô Fábio, eu quero começar aqui falando da parte administrativa, te perguntando sobre a prefeitura que no dia 1º de janeiro você encontrou. Você venceu a eleição como candidato de oposição e assumiu uma prefeitura de gestão sobre a qual você fez críticas na campanha, né, e em seguida também empossado. Agora eu quero que você nos fale sobre a prefeitura que assumiu e a herança administrativa que você pegou. Valdeci, então, a gente precisa separar algumas situações. É óbvio que durante o período de campanha a gente faz críticas até porque é preciso conscientizar o eleitor que algo não está indo bem, que precisa melhorar. A partir do momento que a gente vence a eleição, eu tenho 2 situações que eu preciso distinguir. Uma primeira, eu tenho que ter a questão da transparência com a população e dizer como eu encontrei, quais desafios eu encontrei, problemas, até para que, num futuro, né, alguém não se passe de bom moço, né, tentando trazer a impressão de que deixou as coisas muito bem, enfim. E, de outro lado, eu tenho também a responsabilidade que as pessoas confiaram em mim para resolver problemas. Então, eu não posso ficar também 3 anos dizendo, peguei com esse problema, peguei com aquilo. Não, as pessoas me escolheram para resolver. 2 lados, né? Então, assim, é claro que num primeiro momento eu tenho que deixar claro e ser transparente para as pessoas, dizer, gente, eu peguei a prefeitura sim, tinha esse problema, com dívidas, com isso, com aquilo. Beleza, as pessoas têm consciência, eu fiz esse papel de informar qual é a realidade, a partir dali, Valdeci. Tanto é que hoje você não me vê, por exemplo, nos meus vídeos, nos conteúdos que eu faço, apontando para isso. Hoje eu tento resolver os problemas. E até porque quando a gente chega, por exemplo, eu fiz uma revitalização de uma praça, eu coloco a foto do antes e do depois, ali fica claro para as pessoas. Olha, era um problema,
mas tentaram resolver, estão resolvendo. Então, a partir daí, eu penso que os resultados, eles falam muito mais do que talvez esse discurso de apontar e de mencionar quais foram as falhas. A dificuldade, obviamente, é que nós encontramos uma prefeitura com muitas contas em aberto, né, fornecedores, prestadores de serviço. Algumas, inclusive, nós não conseguimos saldar, porque, obviamente, só de situações que ficaram em aberto eram mais de 3 milhões. Né, o Instituto de Previdência devendo mais de 5 milhões. Então, eu tenho um município que arrecada 4 a 5, em meses melhores 6 milhões. Como que eu deixo de pagar as responsabilidades que vinculam o meu CPF a partir de janeiro para ir saldar outras contas que, em tese, são responsabilidade do município, mas não vinculam ao meu CPF. Né? Então, a gente precisou também, em alguns casos, ter essa habilidade de dizer, não, peraí, esse daqui eu tenho que pagar, esse daqui, se for o caso, judicializa. Né? Entra na justiça, enfim. Então, assim, nós encontramos com dificuldade, sim, essas relacionadas a dívidas, prestadores de serviço, por exemplo, da saúde. Os aposentados não tinham recebido, não tinha dinheiro em caixa para isso. Né? Então, foram ali uns primeiros meses muito difíceis, muito turbulentos. Hoje, a dificuldade que eu tenho eu ainda tenho uma cidade com inúmeros problemas, principalmente no aspecto de infraestrutura, e a paciência das pessoas é curta, Valdeci. As pessoas não querem esperar, de repente eu digo, não, o problema é grande porque falta dinheiro para resolver. Não, as pessoas querem o buraco da porta da casa dele tampado, ela quer a lâmpada que está queimada trocada, e às vezes as pessoas não fazem questão de saber, não, tem dinheiro para isso? Né? Qual o recurso que entra para isso? Não, ele quer que resolva o problema. Né? Então, a partir do dia 1º de janeiro, a gente tem que procurar soluções e o povo não tem muita paciência de esperar. E a gente entende, né? A gente entende um pouco disso, apesar de que, às vezes, é difícil lidar com tomar pancada de problemas que não foi você que criou, né? Mas você foi escolhido para resolver. É isso aí, vamos resolver, né, papai? E você falava aí de buraco na rua, eu vou fazer uma pergunta agora que tem a ver com isso, porque agora eu quero te ouvir sobre temas específicos e vou iniciar aqui te perguntando sobre a infraestrutura, exatamente. A infraestrutura urbana, que envolve a iluminação, que envolve a limpeza, que envolve o zelo com praças e ruas e a questão dos buracos nas ruas. Eu conversei com um amigo meu de Piranhas essa semana, eu ia te entrevistar e quis sondar, e ele falou, ele está tentando tapar os buracos, está tentando, está lutando, mas ainda tem buraco. Eu quero que você faça uma avaliação nesse lado de infraestrutura. Como é que tem sido? Olha assim, então, desde que nós começamos, no começo, como a gente não tinha recurso realmente, naqueles pontos mais críticos, a gente chegou ao ponto de fazer parceria com um comerciante que nos deu o cimento para a gente tampar buraco, por exemplo, na porta do comércio deles. Né? Isso aconteceu, por exemplo, na Avenida JK, que é uma avenida movimentadíssima. O senhor conhece bem aqui a região. E a gente chegou ao ponto de fazer isso. Né? A partir de um certo momento, a gente começou a ganhar um fôlego, comprou material. Outro problema que a gente tinha, quando eu te disse sobre dívidas. O município tinha lá, por exemplo, uma dívida de aproximadamente 60 mil com a Desbral, que é uma fornecedora de material asfáltico. Enquanto a gente não pagasse, eles não vendiam para a gente novamente. Aí você vai procurar outro fornecedor, às vezes o preço é maior. Então, nós tivemos assim, a dificuldade no começo até de pagar mais por algo, porque quem vende por um preço melhor tinha dívida e o pessoal não entregava. Credibilidade. Exatamente. Então, assim, mesmo assim, a gente conseguiu fazer algumas compras, algumas aquisições de massa asfáltica. E desde quando encerrou o período chuvoso, porque é verdade, durante o período chuvoso a gente não fez trabalhos assim, mas desde quando encerrou o período chuvoso, a gente nunca parou de tampar buraco. Tem os intervalos, obviamente, às vezes a gente precisa socorrer alguma situação, a equipe não é tão grande a ponto da gente conseguir ter uma equipe específica para isso, mas assim, desde quando terminou o período chuvoso, sempre nós tampamos um buraco, outro. E como que a gente trabalhou nesse sentido aí, Valdeci? Nós temos privilegiado as avenidas que a gente acredita ter um fluxo maior de trânsito. Às vezes até é ruim, porque nesse primeiro momento, o que vai acontecer? Às vezes, lá a avenida do João, passa um ônibus, por exemplo, transporte escolar, é uma rota para ir para a escola, é para ir para o supermercado, então ali tem um fluxo grande. Eu vou lá e tampo o buraco naquela avenida. E uma do lado, que não tem um fluxo tão grande, fica com um buraco descoberto. Aí a pessoa diz, poxa, o cara veio aqui na rua do lado e não tampou o buraco aqui da porta da minha casa. Mas a gente entende que, assim, se eu tenho que eleger prioridades, para mim, um dos fatores foi esse. Onde que passa mais carros? Onde tem um volume maior? Né?
e, inclusive, a gente recebeu lá um programa do governo do estado, que é o GMM. A gente precisou preparar as avenidas que iriam receber esse GMM. A gente faz todo o trabalho, tapa-buraco, poda de árvore, limpeza. Então, onde tinha esse mapa de receber o GMM, também foi onde a gente investiu e concentrou os esforços para resolver. Então, a gente continua tampando buraco. Até voltar o período chuvoso, eu acredito que a gente vai ter conseguido já avançar bastante, mas eu reconheço que o desafio é grande, porque assim, a impressão que a gente tinha é que havia sido abandonado esse trabalho. Porque eu não consigo me dar ao luxo, isso estou sendo extremamente sincero, de dizer, olha, lá no bairro X, lá a gente não teve que fazer um trabalho de tapa-buraco. Todo setor de Piranhas tem buraco, assim. Não tem um setor para dizer, não, aquele lá o asfalto está melhor, lá não tinha nenhum buraco. Tem uma malha asfáltica antiga também. Antiga, também. Esse programa do governo ele tem ajudado bastante, que é a ideia de revitalizar os asfaltos e tudo, mas asfalto é um produto caro. Por exemplo, um tapa-buraco desse aí, a gente, quando vai fazer a compra aí de uma tonelada desse material, ele tem um valor alto. A emulsão, você tem que comprar brita, você tem que ter uma máquina para rodar aquilo, tem que ter equipe, enfim, asfalto é um produto caro. Então, quando o Estado se propõe a ajudar os municípios, isso é algo extremamente positivo, porque eu acredito que em todas as cidades, tanto é que esse GMM é algo que os municípios todos ficam eufóricos para receber. É o prefeito Fábio Lacerda de Piranhas falando sobre infraestrutura lá naquela cidade nos seus já 8 meses de gestão, fase inicial do mandato. E eu quero perguntar aqui a ele sobre essas áreas básicas aí de gestão, e ele é professor. E se é professor, eu fico curioso de saber sobre a sua área, Fábio. Rede municipal de ensino, como é que tem sido? Sim, então, na verdade, eu sou professor universitário. Eu não entendo assim plenamente de educação infantil, é outra realidade. Eu tenho a experiência de ter uma esposa que é professora na educação infantil, vi e convivi quase todos os dias que ela levando um amontoado de papéis para casa, fazendo trabalho fora do expediente, final de semana. Então, eu sei que é um pessoal que trabalha muito, e assim, apesar de ser uma outra realidade, mas a preocupação que a gente tem com a educação hoje há um foco muito grande na questão de resultados, dados. O Estado mapeia muito isso, até para fins de repasse de recursos públicos, hoje é medido isso. A gente tem o ICMS sendo, inclusive, repassado com base nos índices. O Estado faz esse mapeamento, então a gente tem uma preocupação de ter resultados. É claro que dando a qualidade, um conforto para os alunos, para os professores, mas hoje o foco na educação hoje são dados, é extremamente técnico. E os dados têm sido bons? Olha, do seu período ainda não deu para colher resultados? Não, ainda não, Valdeci. Na verdade, hoje o que a gente ainda colhe é fruto do ano passado. Então, os índices do ano passado é que têm sido pautados para a gente receber repasses, enfim. Então, a gente ainda não tem como mensurar se houve crescimento, se houve redução, enfim. Então, seria leviano da minha parte dizer que cientificamente se melhorou ou não. Se condições de prédios públicos, já deu para fazer alguma coisa? Olha, a gente tinha um problema assim de forma muito específica, que era a escola José Pereira de Vasconcelos. Lá nós enfrentamos já no começo do mandato um problema com o telhado. O telhado tinha alguns problemas. E era período chuvoso. Período chuvoso. E o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que deslocar os alunos da escola, eles tiveram que ser reunidos em uma mesma escola no Gessina Teixeira, para que a gente fizesse a substituição do telhado. Nós notificamos a empresa, porque estava num prazo, digamos que de garantia, é uma obra de reforma que foi feita recentemente. Nós notificamos a empresa, nós inclusive fizemos um acordo com a empresa para que a gente fizesse um repasse, uma complementação para que a telha que foi utilizada fosse substituída por uma telha com uma qualidade superior. Então, isso foi feito, a gente refez a pintura dessa escola, a gente melhorou ali o espaço dessa escola. E a gente tem em vista também a reforma da creche Vovó Luísa. A gente também tem trabalhado, já tem um compromisso, inclusive empenhado, por parte da deputada Leda Borges, uma emenda de 500 mil para a gente reformar uma escola que causa muita falta para os moradores do setor Santa Luzia, que é a escola Sebastião José de Faria. Então, nós já temos essa emenda
ela já foi direcionada pela deputada, né? Ainda não foi paga. Eu, particularmente, inclusive, Valdeci, aprendi de uma forma muito negativa com um deputado certa feita, que eu só falo de emenda quando ela é paga. Né? Mas, nesse caso, a deputada fez o compromisso, ela foi lá, fez vídeo divulgação. Ela mesma falou. Ela mesma falou. Então, assim, eu acredito que uma pessoa séria já mandou recurso para o município de Piranhas, não elencou, mas eu, quando me perguntam de emenda, eu falo, não, eu acredito quando está pago. Geralmente, sobre emenda, eles fazem 3 momentos de divulgação. Quando eles anunciam que vão trazer emenda, quando o dinheiro cai na conta e quando inaugura a obra ou entrega o benefício. Quer dizer, são 3 ocasiões em que se leva vantagem aí na emenda. Estamos com o prefeito professor Fábio de Piranhas, enfocando ali as ações dele, o mandato dele à frente daquele município. E para falar de áreas básicas, saúde não podia ficar de fora. É o que o povo mais clama, né, Fábio? A saúde pública em Piranhas. Tem hospital público lá, né? E como é que está isso? A saúde é, sem dúvida nenhuma, um maior gargalo que a gente costuma ter em todos os municípios quase, Valdeci. Lá em Piranhas, por incrível que pareça, quando eu dizia da questão da infraestrutura, sempre que eu vou pedir recurso para deputado, senador, eu sempre foco na questão de infraestrutura, por incrível que pareça, porque quando a gente fazia as pesquisas de monitoramento durante a eleição, e até hoje, quando a gente ainda pergunta sobre isso, o cidadão piranhense, ele ainda pontua que o maior problema são as ruas, asfaltos, buraco. Então, a saúde ela também tem um clamor grande, mas hoje nós temos um problema tão sério a ponto da população falar mais de asfalto do que de saúde. Né? Por isso a gente tem trabalhado muito para essa questão de tapa-buraco, de receber aí programas do GMM. A gente conseguiu uma emenda com a deputada Magda Mofato de 1 milhão também para fazer asfalto, que eu quero, assim, de forma segura, quando estiver na conta da prefeitura, falar sobre isso, mas já tem também o direcionamento dessa emenda. Então, nós temos trabalhado muito por isso. Né? Mas, sobre a saúde, a gente acredita que também sempre será uma demanda importante. Aqui em Piranhas, nós só temos um hospital, que é justamente o Hospital Municipal. Então, mesmo não tem hospital privado? Não tem. Só o público? Só o público. Então, mesmo aquelas pessoas... Tudo recai sobre o município? Tudo. Até algumas situações, e é uma situação que a gente tem tentado trabalhar lá, Valdeci, que é a questão da cultura do cidadão piranhense quanto à procura do hospital. Tem casos que não são casos para procurar o hospital, são casos para procurar um posto de saúde. Ah, sim. E vai para o hospital? Vai para o hospital, porque já tem uma cultura, já tem um costume. Precisa, de repente, fazer um pedido de exame, hospital. Precisa mostrar um resultado de um exame, hospital. Então, quase tudo lá a pessoa associa de forma imediata, hospital. E a gente tem 4 postos de saúde, em todos tem médicos talvez até mais experientes que alguns que estão no hospital atualmente. E parece que vale levar em conta que o hospital é mantido pela prefeitura, pelo Poder Público Municipal, enquanto que os postos de saúde são do Programa de Saúde da Família, que tem recurso federal. Tem repasses, mas esses repasses eles nunca são suficientes para suprir totalmente. Então, sempre o município tem que fazer uma complementação. Mas se o morador do bairro usasse mais o posto para a prefeitura financeiramente, seria mais alívio? Sem dúvida nenhuma. Aliás, Valdeci, a ideia do posto de saúde é que ele também tem um foco na questão preventiva. Então, talvez se as pessoas usassem mais, né, essas unidades de saúde, elas teriam que ir menos ao hospital. Saúde preventiva, que é mais uma particularidade do posto de saúde principalmente lá no bairro. As questões de doenças crônicas, diabéticos, né, essas situações que, se a pessoa tem um devido acompanhamento, o risco de hipertensos, enfim, tem um risco menor de ir ao hospital. Mas, assim, a gente avançou, eu considero que a gente avançou bastante na saúde. De que forma? Nós tínhamos, por exemplo, no final da gestão anterior, um médico só atendendo no hospital. Hoje nós temos 2 médicos. Né? Então, a gente dobrou o número de atendimentos, aí, obviamente, são 2 médicos. A gente tinha um mobiliário, equipamentos muito ruins no hospital. Nós implantamos um programa, um sistema que facilitou também a dinâmica. Né? Na parte de refeição, não tinha janta no hospital. Hoje a gente tem, né, oferece janta aos pacientes. Enfim, então, a parte de infraestrutura, as cadeiras, por exemplo, agora há poucos dias, inclusive com a ajuda dos vereadores, a gente trocou as poltronas estavam rasgadas, as camas. Quando a gente chegou, Valdeci, outro detalhe, ar-condicionado, por exemplo, todos só ventilavam, né? Faltava manutenção.
esses pequenos detalhes, que é o que a gente tem tentado fazer em várias áreas hoje, são pequenas coisas que fazem a diferença. Enquanto eu não consigo fazer grandes coisas, eu tenho tentado identificar aqueles pequenos detalhes que fazem a diferença na vida das pessoas. Então, por exemplo, esse, por mais que pareça pequeno, mas uma pessoa hospitalizada, numa cama, num leito, que não funciona um ar-condicionado, numa cidade quente, né? Então, foram fatores que nós fomos conseguindo ajustar, organizar, e hoje a gente já entrega uma qualidade muito melhor para os nossos pacientes. E eu cobro, principalmente, Valdeci, qualidade no atendimento. Saúde pública, nas palavras de professor Fábio, o prefeito de Piranhas, sendo aqui hoje o nosso entrevistado aqui no OG Notícias. Um abraço, um agradecimento para todos esses milhares que estão nos acompanhando aí no nosso Instagram, para aqueles que preferem nos acompanhar no YouTube. E outra área básica é a área rural, é lá que está a produtividade, aonde gera riqueza no município de Piranhas. Eu sou um admirador daquela cidade, Fábio, porque ali nós temos Laticínio, Centro-Oeste. Eu sou um admirador do dono do empreendimento, ele é um iporaense, inclusive. Eu sou um admirador de Hall Máquinas, que está comercializando as máquinas pesadas de John Deere. Foi um privilégio para vocês receber aquela empresa lá, prêmio, as empresas, a pecuária de corte de leite, vocês são muito fortes nisso. Eu quero fazer uma pergunta para você direcionada nesse sentido, com relação aos produtores rurais, como é que eles estão olhando a gestão do Fábio no que diz respeito ao que eles pedem? Eles pedem infraestrutura viária, de estradas vicinais, como é que está essa questão? O produtor rural, ele pede algo assim muito pontual, estrada. Alguns casos a gente tem ali um pedido de uma represa, né? Às vezes alguma situação, um cascalhamento de um curral, gradear também para aqueles pequenos produtores, agricultura familiar, né? Mas, assim, de forma generalizada, estrada. E a gente tem avançado muito nesse sentido, Valdeci. No começo, inclusive, a gente teve muita dificuldade porque encontrou muito equipamento sucateado. Para o senhor ter uma ideia, por exemplo, caminhão, a gente tinha lá 2 caminhões funcionando, 2 ou era um caminhão, hoje a gente tem 4 caminhões funcionando. As retroescavadeiras, nós tínhamos, salvo engano, 2 funcionando, hoje nós temos 4 funcionando. As patrolas, nós só tínhamos tinha uma patrola lá, Caterpillar, por exemplo, parada há mais de 2 anos. Nós conseguimos colocar essa patrola para funcionar novamente. Então, a gente conseguiu... essa parte do maquinário, a gente ainda não ganhou o maquinário novo. Ganhamos ontem um trator, né? Da deputada Marussa Boldrin. Mas assim, a gente conseguiu revitalizar os equipamentos que nós tínhamos. E a partir daí, no começo, inclusive, a gente fez parceria com os produtores rurais, porque naquele começo foi muito focado no produtor de soja. Como ele precisava escoar os seus grãos, eles nos procuraram, nós dissemos, o que a gente tem hoje é patrola, praticamente. É o que eles mais precisam, inclusive. Porque normalmente eles têm pá, eles têm caminhão, então o que eles mais precisavam da gente era patrola. E aí é tão fácil trabalhar com esse produtor rural que é o sujeito que pede pouco e ajuda muito. Eles dão o óleo, em alguns casos ajuda, oferece o almoço para nossos operadores. Então é um pessoal que, assim, sinceramente, é muito maneiro ajudá-los. Agora, a grande dificuldade que a gente tem tido é que, assim, o município, o território do município de Piranhas é um território grande. E a gente tem, com exceção daqueles pontos onde há soja, a gente tem estradas muito danificadas em vários pontos aí da cidade. Nos lugares que tem soja, foi mais reparo, levantar, fazer manutenção. Nos lugares que não tem, assim, exige um trabalho melhor. E a gente até tem tido um pouco de dificuldade de avançar, Valdeci, porque onde a gente tem passado, a gente tem tentado fazer um serviço bem feito. Por exemplo, lá no Indaiá, que é uma região que há, inclusive, uma força grande ainda nessa questão da pecuária, né, do leite, há também já pessoas plantando soja ali. A gente tinha uma previsão de gastar lá no Indaiá, por exemplo, 2 semanas. Nós estamos lá já há mais de mês. Para fazer bem feito. Para fazer bem feito. Porque aí chega um produtor, fala, mas minha estrada, o caminhão do leite não está chegando lá. Olha, eu estou com um problema aqui na época da chuva, o caminhão de leite atola. Então, nós paramos, fomos lá, levantamos estrada, encascalhamos. Nós fizemos serviço lá, Valdeci, que, sinceramente, assim, eu em uma futura campanha, tem lugar lá que eu não preciso nem pedir voto mais. Porque é algo, assim, que, tipo, transformou a vida da pessoa a tal ponto que ali eu sei que a gratidão é algo natural. Eu tenho condição de mostrar isso com vídeo, registro, o que foi feito.
Então, a gente tem tido dificuldade de sair para outras regiões, que onde a gente tem feito bem feito. Muito bem, é o trabalho dele para a Zona Rural. Nossa transmissão hoje com o prefeito de Piranhas, o professor Fábio, uma transmissão que tem apoios. Nós temos apoios aqui do Mais Delivery, o aplicativo que agora o iporaense está usando. Quem gosta de ficar em casa à noite, pedir em casa sanduíche, pizza, bebidas, tem agora um aplicativo aqui que é o Mais Delivery. É só baixar no celular, é baixar e pedir. Mais Delivery e com o desconto OG 10%. Essa transmissão tem apoios do Laboratório Bioanálise, que é aquele laboratório que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro, está lá no centro de Porá, na Avenida Pará 365, e tem serviço de coleta em Amorinópolis, Jalpaci, e inclusive também tem coleta lá em Piranhas. O posto Rede Parceirão está conosco aqui na transmissão e é um posto que tem 2 endereços para te servir bem. O posto Rede Parceirão tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço e está ali em Israelândia, nas margens da GO 060 e também aqui em Porá, ali no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Essa transmissão tem apoio de BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial. A BioEnge é a empresa da Maiara e do Wendel, 2 experts em meio ambiente aqui na região. E o contato deles é o 649-9623-5621. Baratão Shopping, o maior supermercado da região. Está em Porá e tem 4 décadas servindo o nosso povo e até de cidades circunvizinhas. Baratão Shopping é o campeão de preços baixos e quem mora dentro da cidade pode comprar até pelo WhatsApp. Para isso, tecle 649-8154-1495. Agora, Fábio, vamos aqui enfocar os gargalos que tem em Piranhas, porque toda cidade tem problemas, né? Muitos problemas, os problemas sempre existiram, existem e certamente sempre existirão. A meta é, pelo menos, amenizar esses problemas. Piranhas tem os seus gargalos históricos, e fala-se desde muito tempo, Fábio, sobre a necessidade lá de um cemitério público municipal. Cemitério único lá, praticamente quase esgotado, e essa conversa é bem antiga, né? O prefeito anterior, eu entrevistei ele aqui, e ele me dizia do problema e até falava da solução que seria imediata, mas o problema persiste. Eu quero te ouvir sobre isso. Olha, então, Valdeci, a questão do cemitério realmente é um problema antigo, né? Eu nem vou atribuir isso à gestão anterior. Isso é um problema que talvez... de décadas, né? Se há 10 anos atrás a gente fosse falar de cemitério, já era um problema. Isso eu estou jogando baixo. Acho que 10 anos atrás a gente já tinha problemas graves. E claro que isso, a cada ano que se passa, se torna ainda pior. E por que, Fábio, que não resolve o problema? Olha, assim, o que nós temos hoje de desafio, isso eu vou dizer o que estou vivendo nesse momento. Foi encontrada uma área, né? O primeiro desafio foi encontrar uma área, porque isso passa por uma situação de cunho ambiental, onde não há veias d'água, enfim. Então, encontrou-se um local, iniciou-se um projeto, num primeiro momento um projeto grande, foi vendido imóveis na época para iniciar. Agora, quando nós chegamos na última gestão, onde foi feito um projeto, né, falou-se que seria um projeto mais enxuto, mais resumido, mas ainda assim, qual que é o problema que eu vejo nas obras que têm sido feitas até então? Faz-se uma projeção ou um projeto maior do que eu disponho de recursos. Então, foi arrojado demais. Arrojado demais, né? Ou irresponsável demais. Porque se eu dou um passo maior do que a minha perna, um pouco disso é irresponsabilidade. Então, se eu faço um projeto de 880 mil, que é o que nós temos lá, e se eu tenho um compromisso, por exemplo, de uma emenda de 500 mil, eu já sei que eu preciso encontrar esses outros 380 mil. E aí, de onde eu vou tirar recurso próprio? O município tem caixa para isso? A gestão vai conseguir fazer reserva para isso? Se não vai, Valdeci, eu já preciso correr atrás de quê? Eu já preciso correr atrás de uma outra emenda, ou então de convencer o parlamentar, olha, só 500 não dá, você me dá um primeiro repasse, depois um outro repasse. Então, ali o que a gente percebe é que foi feito um projeto maior do que as pernas, e, infelizmente, uma obra inacabada que a gente agora tem a missão de resolvê-la.
Nós, assim que assumimos, né, nós tomamos pé da situação e todo o recurso que tinha se direcionado, que era 500 mil, né, do deputado Alexandre do Baldi, ele tinha sido consumido, né, e ainda restavam aí 380 mil para concluir aquele projeto. Né? Nós tivemos a conversa com o pessoal da engenharia, eles disseram, olha, mesmo que se a gente fizer uma supressão, a gente pode suprimir até 25%, ainda assim nós precisamos de hoje algo em torno de 150, 180 mil para concluir. O problema é que não ficou dinheiro no caixa. Então eu preciso encontrar alternativas para esse dinheiro surgir, para eu ir lá e concluir. Para o senhor ter uma ideia, nós temos um cemitério em um lugar, não tem água, não tem energia. Né? Então imagine, por exemplo, como que eu vou usar aquele espaço, por exemplo, tem uma sala ali para uma última homenagem. Né? Tem que levar ainda, então, rede elétrica, não tem de água, não tem energia, tudo isso estacionamento que está no projeto não tem, obviamente não tem iluminação, porque não tem nem sequer energia. Né? O projeto fala em grama, não tem grama. Né? Esses dias, inclusive, no sábado, Valdeci, o próprio Adriano do Baldi esteve em Piranhas e a gente foi com ele no cemitério. Quando ele chegou lá, a pergunta que ele me fez foi, gastou os 500 mil, tudo aqui, nisso daqui? E assim, eu não estou nem fazendo crítica à gestão anterior, eu estou dizendo exatamente o que ele me falou. Gastou 500 mil nisso daqui, né? Porque, por exemplo, a gente teve ali, não foi nem um alambrado, foi uma cerca que foi feita ao redor, e uma casa de velório e as covas. Né? E quando eu falei com ele, falou, deputado, a nossa equipe de engenharia fez mensurou que a gente precisa de 200 mil para tornar funcional para concluir. Então, eu preciso da ajuda do senhor porque é uma obra que eu acredito que carrega a assinatura dele, né? Ele já deu uma emenda. Já começou, né? Exatamente. Quando ele foi lá, ele falou, não, 200 mil não dá não, eu vou ter que arrumar 400 mil. Então, veja que ele mesmo identificou que os 200 mil que eu tinha visualizado, ele disse que não dá. Então, assim, nós estamos correndo atrás justamente de encontrar recursos, Valdeci, porque, assim, para mim seria fácil, o único problema que eu tivesse em Piranhas hoje de obra inacabada fosse o cemitério. Mas aí eu tenho, por exemplo, base do SAMU, ficou faltando 130 mil para me pagar para o indivíduo que fez lá. CAF, ficou faltando 260 mil para me pagar o CAF, que também está inacabada. O que é CAF? CAF é o Centro de Abastecimento Farmacêutico. Fica lá na praça, numa praça ali no setor sul. O cemitério, mais de 300 mil para concluir. O centro de eventos, nós vamos ter que terminar ele agora com recursos próprios, porque senão a Caixa vai fazer tomada de contas, né, e eu posso ter responsabilidade sobre isso. O centro de eventos, nós vamos gastar aí aproximadamente 40 mil para concluir ele com recurso próprio, ficou faltando. O CREAS, ficou faltando mais de 30 mil para concluir, nós fomos lá, concluímos o CREAS. Né, então, assim, eu tenho... Serra Negra, ficou faltando também, a gente teve que fazer uma contrapartida pequena, mas fez uma obra que, inclusive, foi feita lá, uma reforma, assim, para mim, sinceramente, é uma vergonha. Serra Negra é o estádio? É o estádio. Né? Quem viu como foi feita a reforma e que lá gastou mais de 300 mil, aquilo é um tapa na cara da população piranhense. Então, assim, eu estou citando algumas das situações que eu me recordo aqui de imediato, de obras que foram deixadas, que tem gente que até inaugurou na época, inclusive. Obra inacabada foi lá e inaugurou para tentar, de alguma forma, se alavancar na eleição. Foi o caso do CREAS, por exemplo. Nós conseguimos concluir ele só agora, porque a Caixa é extremamente criteriosa, para não dizer enjoada, com as obras delas. Enquanto você não tem tudo regular, enquanto você não tem prestação de contas, ela não dá a obra como concluída. Então, só agora que a gente conseguiu, assim, não, o CREAS agora está concluído, está apto. E já tinha sido feita inauguração. Serra Negra, por exemplo, também. Só agora, há pouco tempo, que a gente conseguiu regularizar. Foi feita inauguração também. Na época, inclusive, eu recebi um contato do pessoal do Ministério do Esporte me questionando, falando, olha, né, eu vi que a obra foi concluída agora, nós queríamos ver para ir aí. Né? Eu fui muito sincero, que se tem algo que eu não dou conta, Valdeci, eu não corto volta, eu sou assim, extremamente sincero nas coisas. Eu falei, sinceramente, eu me sinto constrangido de vocês virem aqui para a gente inaugurar essa obra, porque ela inacabada foi inaugurada no ano passado. Então, eu acho que é vergonha para a gente, diante da população, inaugurar um negócio que alguém inaugurou inacabado. Se vocês quiserem vir de toda forma, nós vamos receber vocês bem. Mas eu não me sinto à vontade para fazer isso. Né? Então, o cemitério, voltando lá no cemitério, que foi a pergunta,
Se eu tiver só ele para complementar, para pagar o que ficou em aberto, né, era muito mais fácil eu dar meus pulos. Mas, além de cemitério, ficou CAF, ficou SAMU, um monte de coisa. Não é só o cemitério, tem muita obra inacabada para terminar. Estamos ouvindo o professor Fábio, estamos ouvindo o prefeito de Piranhas, que hoje está nos dando a honra aqui de ser o nosso entrevistado para falar da gestão dele à frente desse importante município aqui da região oeste de Goiás. Ô Fábio, nós falamos aqui dos gargalos, dos imbróglios, dos problemas. Um que eu ouço muito, já virou notícia em todos os meios de comunicação, é que tem uma polêmica lá em Piranhas e eu converso com meus amigos e eles falam disso. É o tal do concurso público. Né? O concurso público foi feito pela gestão anterior e a gente conversa com os amigos piranhenses e fala, não, tem que homologar o concurso, tem que dar posse para aqueles que passaram. Aí eu converso com o outro, não, o concurso público tem problema, não pode homologar e nem pode dar posse, e está na justiça, né? Explica para nós sobre o concurso público, seu posicionamento sobre o concurso. Só me permite fazer um fechamento daquela questão do cemitério. Sim. E aí eu já comecei a responder sobre o concurso. Como eu disse no começo, Valdeci, eu preciso ser transparente com a população sobre qual é a situação que eu encontrei e o problema, o desafio que nós temos. Mas, ainda assim, eu não me eximo da responsabilidade e até terminar meu mandato, com fé em Deus, esse do cemitério eu nem posso esperar terminar o mandato, tem que ser, se Deus assim permitir, para já, nós vamos resolver isso. Então, minha missão problemas têm que ser resolvidos, tá? Então, não é só para apontar dedo para o problema, não. É porque eu tenho que passar como de fato está. Bom, sobre o concurso. Eu tive a oportunidade aqui de andar um pouco com o senhor aqui na sua empresa, né? E vi que muito bem estruturado, muito bem instalado. O senhor disse que tem mais de 20 colaboradores aqui, né? E eu sei que numa empresa como a que o senhor trabalha aqui, funcionário que não dá certo, o senhor não segura aqui, né? É simples. Só pagar os direitos e pronto. Exatamente. E qual que é o problema que a gente tem no serviço público? Eu estou até te respondendo com uma pergunta, mas qual que é o problema que a gente tem no serviço público? Problema que tem uma origem legal. Né? A questão constitucional é que a regra no setor público é concurso. Então, tem que fazer concurso, ok, disso, né? Eu sou defensor, inclusive, porque eu sou servidor público de carreira, concursado. Mas eu entendo que o servidor público ele tem estabilidade, isso é muito sério. Né? Porque a partir do momento que uma pessoa ele se torna um servidor, tem estabilidade, as coisas não são tão simples quando o sujeito não dá certo. Né? Então, se o sujeito não dá certo, não rende e tal, eu não posso simplesmente fazer como, às vezes, o que eu tenho lá, que é contrato, que não está dando certo, eu falar, meu amigo, muito obrigado, mas tchau. Né? Não está dando certo, está dando trabalho, tchau. No serviço público não é assim. Eu tenho que instaurar processo administrativo, tem que, de repente, fazer uma advertência, ele tem uma oportunidade contraditória, ampla defesa, enfim, um servidor ruim, Valdeci, ele é um problema seríssimo, não é para a minha gestão. Um servidor ruim, ele é um problema para várias gestões, porque até ele aposentar, né, ele pode dar problema para muita gente. Então, quando a gente fala de concurso público, eu sempre penso em algo que exige muita lisura, muita seriedade, algo que realmente a gente fala, não, passaram os melhores, são pessoas que, pelo menos do ponto de vista técnico, estão aptas, e se der problema para a sociedade, né, não foi por falta de uma avaliação criteriosa. E aí, onde que eu quero chegar? Eu tenho um concurso público que foi realizado através de uma dispensa de licitação por um valor irrisório, de uma empresa que já tem problemas em outros municípios, já tem um histórico negativo em outros municípios, né, a ponto de ser noticiado em jornal, né, no próprio jornal Anhanguera, de concursos que chegaram, já tinha candidato dentro da sala, com gabarito já respondido, enfim, isso é público. Né? Então, uma banca que tem um histórico negativo, um concurso que ele é aberto quando o indivíduo já perdeu a eleição. Então, nós nem estamos falando de um concurso que foi aberto. Não, antes de sair daqui, eu vou abrir um concurso público. Não, esse certame foi aberto depois que o indivíduo perdeu a eleição. Não houve tempo sequer de fazer um estudo de impacto financeiro. Esse estudo de impacto financeiro, supostamente, só foi feito depois, que já tinha até saído o edital. Então, a irresponsabilidade, de repente, de você inflar ainda mais a prefeitura. Né? Nós temos lá assim, um número de servidores grandes, né? E, inclusive, nesse concurso, para você ter uma ideia, Valdeci, foi um dos pontos que a gente também atacou perante o Ministério Público. Você tem lá, por exemplo, técnico em saneamento. Em que eu preciso de um técnico em saneamento no município de Piranhas? Né? Técnico em topografia.
Eu precisei de topógrafo até hoje, Valdeci, para algumas obras que a gente almeja realizar. Ele foi lá, fez o serviço, nós pagamos ele e pronto. Serviço temporário. Temporário. Né? Tem lá técnico, por exemplo, tem outros cursos técnicos lá que a gente entende que são extremamente desnecessários, além de outros cargos que a gente entende que já tem servidor suficiente. Então, não foi feito impacto financeiro nenhum. Outra situação, que aí é o que mais nos incomoda, nós acreditamos que não é só mera coincidência. Tanto que agora, numa última decisão que o doutor Renato proferiu em Piranhas, foi, inclusive, pontuado uma tabela de, no mínimo, situações que são, pelo menos, questionáveis. Foi, inclusive, exigido da parte, né, que representa os supostos aprovados, que, inclusive, esclareça. A gente tem esposa do ex-prefeito aprovada, a gente tem cunhada do ex-prefeito aprovada, né? A gente tem uma série de secretários, de superintendentes aprovados, pessoas que tinham uma ligação política extremamente forte, apoiadores de primeira linha, de primeira hora. Então, e você tem um número expressivo disso, em cargos de maior envergadura, não são os cargos pequenos, são os cargos de maior envergadura. Né? Analista disso, controle daquilo, enfim. Então, é difícil eu olhar para isso, principalmente pelos relatos que a gente teve no dia das provas, de gente séria, idônea, que foi fiscal no dia da prova, Valdeci, que diz que viu uma série de situações, no mínimo, esdrúxulas, estranhas. Então, como que eu olho para tudo isso e simplesmente falo, não, mas coitado, tem um monte de gente que é justo. Eu tenho realmente, disso que mais me incomoda, Valdeci, é saber que tem gente que está sendo, talvez, prejudicado. Eu sei que tem gente que, de fato, foi lá e fez de forma honesta, séria, mas se houver uma só fagulha de injustiça, eu não posso concordar com isso. E, para mim, assim, de forma clara, escancarada, que foi algo, no mínimo, totalmente desordenado. E hoje está suspenso pela Justiça. Suspenso. E, assim, eu não corto voto, não sou mentiroso. Se depender de mim, nós vamos até onde tiver que ir. Qual que é o meu posicionamento, Valdeci? Nós vamos fazer um outro concurso com uma banca séria, e quem for, esses que passaram de forma justa, honesta, eles são preparados o suficiente, eles vão fazer e vai passar de novo. É só esses que a gente acha que é suspeito, se eles forem também, se foi tudo certo, eles fazem e passam de novo também. Posicionamento do prefeito, professor Fábio, a respeito do concurso público em Piranhas. Agora, Fábio, administrar, você certamente conta muito com as ajudas externas. Eu quero te ouvir sobre as forças que te apoiam. Eu ouvi você falar agora aí sobre o Adriano do Baldi, amigo do Iporá, é pessoa aqui de Montes Claros, da região, mas as forças externas que ajudam o Fábio, deputados estaduais, federais, eu quero saber da sua relação com o governador, com a presidência da República, como é que tem sido isso? Valdeci, lá em Piranhas, o meu posicionamento, assim, isso eu não nego para deputado nenhum. Deputado federal, eu sou Magda Mofato, e assim, não abro mão, né? É ela e ponto, né? Sou Magda até o rastro. O Adriano vinha de uma Sim, ele é um deputado que tem apoiadores em Piranhas, que tem trabalho prestado lá, mas, assim, federal, eu sou Magda desde criança. Ela já vem ajudando. Exatamente. Estadual, lá nós temos o Paulo César Martins, que tem nos ajudado muito. Da região também. Isso. O Lucas do Vale também nos ajudou muito lá, tem nos ajudado muito. Né? E com relação a deputados, na verdade, meu posicionamento é o seguinte, Valdeci. Todos aqueles que ajudam o município de Piranhas, e eu tenho defendido isso, todos que ajudam o município de Piranhas, precisam, de alguma forma, serem valorizados e reconhecidos. Eu tenho aversão do indivíduo que não ajuda Piranhas em nada, não faz nada por Piranhas e vai lá tomar voto de lá. Ele toma voto em outro lugar que ele ajuda, que ele colabora. Se não ajuda Piranhas, não é digno de ser retribuído através do voto. Então, todos aqueles que nos ajudam lá, Valdeci, para o senhor ter uma ideia, em termos de posição ideológica, por exemplo, eu me considero de direita. Não escondo isso para ninguém, respeito quem não confronto, não ofendo, não afronto. Vai chegar a época de eleição para presidente, se alguém me perguntar em quem você vota, eu falo, eu voto nesse candidato, mas respeito os outros, não quero ter rixa, ofender. Aliás, eu abomino quem desrespeita o outro por sua opção política, por sua convicção ideológica. Isso é péssimo, isso é ruim para o Brasil. Mas, enfim, com relação à questão
posição ideológica, eu sou muito claro nesse sentido, sou, né, de direita. Mas lá a gente tem, por exemplo, o deputado Rubens Ottoni. Você pontuar algo, senhor, nesse sentido. Rubens Ottoni, de esquerda, né, é deputado do PT, mas ajuda o município. Pergunta a ele como que nós recebemos ele em Piranhas. Recebemos ele muito bem. Né? Chamei o pessoal tudo da prefeitura, foi lá, nós acolhemos ele, recebemos. Porque é um indivíduo que ajuda Piranhas. Merece ter votação, né? Claro, obviamente. Às vezes não vai ter minha, mas eu respeito e faço questão de que ele tenha uma votação. Sim, e assim é com o Adriano do Baldi, assim é com a Leda Borges, né? Com deputados que têm apoiado o município, vão ter, sim, no mínimo, o meu respeito e a admiração sempre. Sua relação com a Câmara de Vereadores, como é que tem sido? Vou mandar um abraço aqui para o vereador, amigo nosso, Silas Messias, presidente do Legislativo. Bom, então, minha relação com a Câmara, de forma geral, Valdeci, eu acredito que tem sido muito positiva. Né? É claro que a gente tem alguns momentos que tem ali algumas dificuldades, por exemplo, projetos, a gente teve lá alguns projetos polêmicos, e aí a gente sente algum desconforto daqueles vereadores que são, né, da base nossa, o pessoal não quer se desgastar e tudo. Né? Na hora de tomar medidas duras. Exatamente. E eu entendo, porque, enfim, eles são cobrados. Mas, assim, eu tenho um relacionamento bom até com quem supostamente seria da oposição, porque eu não distrato, eu não maltrato, eu não ignoro, por exemplo, na questão de atendimento. Eu nunca pedi um secretário sequer, Valdeci, para, esse vereador aqui, você bate a porta na cara dele. Tem atendido todos? De jeito, todo mundo. No dia lá, por exemplo, nós fomos atender com relação à questão lá da garagem. Né, ajudar algumas pessoas carentes lá. Todo mundo igual. Nós vamos ajudar tanto, para todo mundo igual. Né, e eles sabem disso. E eles estão te dando uma condição de governabilidade? Eu entendo que, assim, da mesma forma que eu os respeito, eles me respeitam. Tanto é que o senhor pegar aí todas as sessões da Câmara, o senhor raramente vai ver, por exemplo, algum vereador lá me malhando. O senhor vai ver alguém, de repente, tipo, eu acho que precisa fazer isso, eu acho que isso está errado. Às vezes, alguma outra situação pontual, mas o senhor não vai ver ninguém lá numa sessão da Câmara, me batendo, afrontando, sendo desrespeitoso de jeito nenhum, porque eu penso que a gente colhe muito que a gente planta. Então, vereador, hoje eu não trato ninguém como de oposição. Né? Eu trato todo mundo bem, atendo todo mundo bem, e eles têm também tratado bem. E não faço pedido nenhum indecoroso para vereador, e nenhum nunca me fez também, vou dizer. Nunca fizemos negociata, nunca trocamos nada de cargo. Né? Tanto é que os projetos estão lá, está polêmico, está lá, pode ser que eles não aprovem. Se não aprovar bem, eu tentei, mas assim, ir lá fazer negócio indecoroso com o vereador, não faço, mas assim, todos me respeitam e eu respeito todos também muito bem. O que eu consigo atender, eu atendo, o que não consigo também não minto, né, não fico enrolando. Então eu considero que, pelo menos da minha parte, né, eu os trato com respeito e eu acho que eles sentem isso também. E se a gestão está tranquila, se não tem erro nenhum, não tem ilegalidade, pode ficar tranquilo, claro, com relação... Claro. Que fiscalizem, né? A única coisa que eu às vezes peço para eles é o seguinte, que me dê a oportunidade de saber primeiro... De explicar. Para ter a oportunidade de corrigir ou explicar, para depois, de repente, tornar público. Porque tem algumas situações que... E a gente é do direito, né? Até o doutor Wesley está aqui me acompanhando, minha formação também é do direito. Eu sempre, quando ouço alguém reclamar de alguma coisa, eu tenho cuidado de ouvir o outro lado. Eu não tomo decisão ou chego a uma conclusão sem ouvir os dois lados. Porque o risco de ser injusto é muito grande. Né? Então, quando tem alguma situação assim, a única coisa que eu peço a eles é me dê a oportunidade, de repente, de apresentar a versão, ou ouvir alguém. Né? Se tiver errado, meu amigo, não quero que ninguém protege eu de coisa errada, não. Estamos entrevistando o prefeito Fábio Lacerda. O professor Fábio, ele administra a cidade de Piranhas. E a gente está aqui chegando ao final desse nosso bate-papo. Foi muito bom tê-lo aqui. E nós estamos entrevistando um prefeito que está numa cidade festiva. Já teve cavalgada, foi no sábado, né? E essa semana é ocasião de Expoap em Piranhas. É a 31ª Expoap, Exposição Agropecuária de Piranhas. E, Fábio, a gente vai terminar esse bate-papo aqui com você convidando o iporaense, o amorinopolino, o israelandense, o jalpaciense, o montes clarense, convidar o pessoal de Bom Jardim, o aragarcense, enfim, para essa grande festa que a prefeitura está organizando. Valdeci, fica feito o convite, inclusive para o senhor e toda a equipe do Oeste Goiano aqui, para ir lá curtir com a gente, né? Escolha o dia que seja mais viável, que seja uma atração que mais interesse vocês, né? E estejam lá conosco, a entrada é franca, né? Para a gente será um prazer recebê-los. Aqui no dia da festa aqui de Iporá,
tinha talvez mais piranhense até do que iporaense aqui. Né? Então é normal, as cidades vizinhas, né, elas sempre aproveitam esses eventos. Então agora é o momento, né, dos iporaenses ir lá aproveitarem, curtirem conosco, assim como das cidades vizinhas, Arenópolis, Bom Jardim. Né? Inclusive na cavalgada a gente recebeu também muita gente de fora, comitivas de Bom Jardim, que deram um show lá na cavalgada, pessoal de Arenópolis, né, da Overlândia, enfim. Então é a oportunidade da gente desfrutar disso, né, juntos aí, até porque é importante que esses municípios aqui tenham esse bom relacionamento, né, que a gente tenha sempre esse relacionamento amistoso e principalmente em momento de festa, né? Eu acho que é o momento da gente, de fato, esquecer um pouco dos problemas e celebrar. Vamos para Piranhas, hein? Semana de festa em Piranhas. Nós temos lá grandes atrações. Tem show de Zé Ricardo e Thiago, tem show de Racine e Rafael, enfim, muita coisa boa acontecendo. Fábio, foi um Paraná também. O Paraná, o cantor Paraná. Paraná, isso, aquilo é fera, né? Tem muita gente boa na programação da Festa de Piranhas. Fábio, prazer te receber aqui. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. Valdeci, eu que agradeço. Sendo muito sincero, né, eu até imaginei que a nossa entrevista ia até demorar mais, mas o senhor foi muito objetivo nas perguntas, a gente conseguiu pontuar várias situações. A sensação foi que a conversa foi tão boa que passou rápido. Valeu, e a gente termina, Fábio, assim, sempre entregando aqui presentinhos para os nossos convidados, um kit churrasco para você. Maravilha. E aqui uma caneca personalizada. Objetos que o Oeste Goiano personaliza. Aqui nós temos aqui esse trabalho de personalizar objetos, lembranças para você levar, para recordar esse momento. Prazer te receber aqui e sucesso na gestão. Prazer meu. E o pessoal que gosta de fazer churrasco aí, agora já tem um kit, né, de faca, leva o carvão e o sal grosso. Só comprar a carne aí que tá pronto, viu? É isso aí. Foi um prazer receber aqui o prefeito de Piranhas. Ele veio acompanhado do advogado Wesley. Satisfação, Wesley, você está aqui conosco, também conhecendo a nossa empresa, de pertinho acompanhando, assessor jurídico lá. Veio aqui para não deixar eu falar bobeira, viu, Valdeci? E você cumpriu bem o papel. E a primeira-dama lá em Brás, ela também está atuante na gestão. Atuante. Tem feito um grande trabalho. Eu diria que assim, a minha esposa ela é extremamente versátil, comunicativa, muito simpática, atenciosa com as pessoas. Então, assim, o único defeito dela, Valdeci, sabe, assim, ela é tão certinha com as coisas dela que tem hora que, sabe, assim, a gente tem hora que dá até dificuldade de negociar com ela algumas coisas. Mas assim, de um trabalho espetacular. Ela está na área social. Espetacular. Comunica muito bem, os idosos têm feito um trabalho fantástico. Graças a Deus eu tenho tido muita felicidade com todos os meus secretários lá, viu, Valdeci? Pessoal excelente. Um abraço, inclusive, para todos que estão nos acompanhando aí. Né? E estou muito, muito feliz aí com a equipe que nós temos. E obrigado pelo espaço. É isso aí. A gente aqui agradece, Fábio. Valeu demais, valeu muito. A gratidão a esses milhares que nos acompanharam. Assim a gente despede do Fábio, dos nossos internautas. É sempre assim, terças e quintas são os dias das entrevistas. Quinta-feira que vem nós vamos entrevistar o Marcrey de Souza. Ele é empresário do ramo de academia em Porá. Até lá, um abraço a todos.